Olá, sejam bem-vindos ao nosso aulão da residência CESDF. Você, futuro residente CESDF, tenho certeza que a tua aprovação tá aí, tá próxima, tá chegando. E nessa aula, hoje no nosso aulão da CESDF, a gente vai resolver as questões da banca e artes, né, que é a nossa banca aí da CESDF. Então a gente vai treinar um pouco, revisar um pouco os conceitos que a CESDF gosta de trazer e a gente vai ver que antes da gente iniciar a aula, eu trouxe aqui para vocês, vou até compartilhar aqui, os temas quentes da residência da CESDF, para a gente analisar dos anos anteriores, o que, que a banca gosta de cobrar. Então, o que, que é mais cobrado para vocês também saberem e terem bem corretamente na mente de vocês esses temas quentes, tá? Então, os temas quentes, gente, o que, que eu recomendo vocês realizarem? Foquem neles. Foquem na revisão deles, na resolução de questões desses temas, de trabalhar em cima desses temas. Então, digamos que é um tema quente que você nunca estudou, que você nunca viu, pega ele então para você estudar, porque os temas quentes eles são muito cobrados dentro das provas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Aqui dos temas do SUS, o que que a CESDF, né, o que que a banca da IADES costuma cobrar muito? A parte aqui dos determinantes sociais de saúde, políticas de saúde como um todo, então a Política Nacional de Atenção Básica, a política hospitalar, que é uma política que é bem cobrada dentro da IADES, política de humanização, então política nacional de humanização, política de promoção da saúde, a política referente, né, aos povos indígenas, política referente aos negros, política referente à população de rua. Então, as políticas de saúde como um todo são muito cobradas aqui também. Rede de atenção à saúde, a Lei 8080, o Decreto 7.508 e a PENAR. Dados específicas, a gente tem biossegurança, exame físico, Programa Nacional de Avaliação dos Serviços em Saúde. Aqui geralmente entra a parte de segurança do paciente também, que cobra bastante lá a rede sentinela. Então, a IADES, ela não costuma ser tão parecida com outras bancas, ela gosta de trazer alguns temas um pouco mais aprofundados. Então, na parte de segurança do paciente, por exemplo, a rede sentinela é um conteúdo bastante cobrado. Saúde do idoso, teoria de enfermagem, gente, CESDF ama, então vocês têm que saber também. E o processo de enfermagem. Deixei aqui para vocês os temas, né, então, tanto do SUS como das específicas, para vocês depois olharem, então, todos os temas quentes, tá? Tanto das específicas como do SUS, e em vermelho, aqueles temas que costumam ser mais cobrados, tá? O que, que é importante a gente lembrar aqui? Ano passado, a gente teve uma prova, né, ano passado, 2023, né? Ano passado, a gente teve uma prova que foi muito difícil. Foi uma prova da banca FEPEX. Que muitas pessoas olharam para aquela prova, né? E era uma prova que tinha anatomia, fisiologia, tinha anatomia de osso, tinha coisa assim que a gente nunca viu numa prova de residência. Eu acredito que ano passado, como a gente teve muita confusão, né? A banca foi outra também. Eu acredito que a IADES não vai seguir esse mesmo conceito, que ela vai continuar com o conceito da banca dela mesma. Mas eu sempre falo para vocês, o importante é a gente sempre se preparar para o pior. O que é se preparar para o pior, Elisa? É a gente estar preparado para uma prova de alto nível, para uma prova difícil. Então, as questões que a gente vai resolver, as questões que vocês vão resolver, é importantíssimo que vocês não resolvam questões fáceis, apenas questões fáceis. A gente precisa se aprofundar um pouco mais, certo? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês também no nosso aulão de hoje, para a gente trabalhar com isso e para a gente, de fato, conseguir ter essa visão um pouco mais detalhada e aprofundada dos temas, ok? Vamos lá, então, vou colocar aqui para vocês na tela o nosso aulão Residência CESDF. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá, gente. Questão já traz aqui conceito de hanseníase para a gente revisar, para a gente aprender aqui. Esta questão é uma questão também que não é fácil, uma questão difícil, porém a banca IADES que trouxe e a gente precisa revisar, porque hanseníase também é um tema quente da banca.
adora cobrar hanseníase. Então, eu já trouxe aqui para vocês também uma revisão para a gente estudar. A questão diz o seguinte: a hanseníase é uma condição crônica, cujo cuidado requer acesso adequado ao serviço de saúde. A pessoa acometida deve ser, sempre que possível, tratada e acompanhada na atenção primária à saúde. Quanto ao assunto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, vamos começar a desvendar aqui as alternativas, letra por letra, para a gente trabalhar, ok? Então, a letra A diz o seguinte. Letra A. As lesões cutâneas patognomônicas, palavra difícil, da hanseníase, são as manchas hipocrômicas com alteração de sensibilidade no local. Gente, o que são essas manchas, tá? Embora essas manchas hipocrômicas, né, com alteração de sensibilidade, elas são características da hanseníase, elas não são manchas consideradas patognomônicas, essa palavra é difícil aí, que significa o quê? Que são exclusivas da doença. Então, essa palavra significa que são manchas exclusivas da doença, mas elas não são. Tanto que existem lesões semelhantes que podem ser observadas aí em outras doenças dermatológicas, por isso que a gente tem alguns critérios, né, para diagnóstico da hanseníase. Então, a letra A está errada. Letra B. Entre as pessoas com hanseníase, 30% dos casos, incluindo os multibacilares, não apresentam lesões cutâneas com perda de sensibilidade. Gente, essa alternativa aqui está correta. Esse número, esse 30%, inclusive, ele está dentro lá do manual da hanseníase do PCDT novo, né, que eles trazem lá, que embora 70% seja com essas lesões com perda de sensibilidade, a gente tem esses 30% que, de fato, não apresentam lesões aqui com perda de sensibilidade. Então, este número é um número que está ali, inclusive está no PCDT, como eu falei para vocês, está também em artigos bem recentes. Então, colocaria aí como flashcard para vocês qual a porcentagem de lesões de pessoas, né, com hanseníase que não apresentam essa perda de sensibilidade. Vocês podem colocar que esse 30% está correto, então está dentro aqui 30%. Então, a letra B, correta. Letra C. O exame padrão ouro e necessário para o diagnóstico de hanseníase é encontrar o agente etiológico em meio da cultura de células. Na verdade, gente, o Mycobacterium leprae, né, que é o nosso agente aqui etiológico da hanseníase, ele não é cultivado em meios de cultura, né, convencionais aqui. Então, o diagnóstico dele é clínico, epidemiológico, com suporte de exames que nós temos ali, né, baciloscopia de pele, em alguns casos. Então, não existe, né, ele não é cultivável em meios de cultura. Então, letra C está errada por conta disso. Letra D fala o seguinte: deve ser aplicado o protocolo complementar de investigação diagnóstica de casos de hanseníase em menores de 5 anos. Na verdade, o protocolo, tanto que lá no PCDT também traz isso, ele traz em menores de 15 anos, né, em pacientes ali com 15 anos. Então, o PCID, 15 anos, não 5. Então, por isso que está errado, né, porque ele está falando de 5 anos e não é 5, é 15. Então, vocês podem até fazer essa anotação importante aí também, sobre o protocolo complementar de investigação diagnóstica de casos de hanseníase para pacientes de 15 anos e não 5. E letra E, a baciloscopia é um exame complementar de alta sensibilidade e baixa especificidade. É ao contrário, ela é de baixa sensibilidade e de alta especificidade. Então, a baciloscopia é exatamente assim. Podem fazer um flashcard também. Quais são as características do exame de baciloscopia da hanseníase? Características: baixa sensibilidade e alta especificidade. Olha aí, já temos flashcards criados para o conteúdo de hanseníase aqui, perfeito para vocês. Aqui as referências para vocês pegarem e se aprofundarem também. Embora 70% das lesões de pele dos pacientes de hanseníase tenham essa diminuição da sensibilidade,
as lesões cutâneas não anestésicas, então 30%, ocorre em pacientes multibacilares que são infectantes e têm maior risco de disseminar a hanseníase para a comunidade, de desenvolver incapacidades e recidivas. Essa informação está aqui neste arquivo, tá, da SES, é um PDF, é um documento, um artigo também. Então, muito importante porque os artigos, eles geralmente vêm com essas informações, né, com as porcentagens, com os números, então é importante vocês saberem também. E aqui, as unidades de saúde dos municípios, diante de um caso suspeito de hanseníase em menores de 15 anos de idade, como eu falei para vocês, o protocolo complementar de investigação e diagnóstico, PCID, ele vai ser preenchido para pacientes menores de 15 anos de idade, tá? Então, não é 5 anos, como a questão trouxe, mas 15 anos de idade. Agora, vamos dar uma revisada aqui na parte da hanseníase, do que a gente tem aqui. Como que o Ministério da Saúde, o que acaba mais caindo aqui são essas definições, tá? Então, como o Ministério da Saúde define um caso de hanseníase? Existem esses critérios, então, de um ou mais dos seguintes critérios, tá? Que a gente vai definir aqui hanseníase. Os sinais cardinais, que são o quê? Lesão ou lesões, né? Ou áreas da pele com alteração de sensibilidade térmica ou dolorosa ou tátil, espessamento de nervo periférico associado a alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas, e presença do Mycobacterium leprae confirmado na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. Então, a gente tem esses critérios aqui, esses 3 critérios. Então, é pela presença de pelo menos um ou mais, né, dos seguintes critérios, desses 3 critérios. E aqui, para a gente diferenciar o que é a hanseníase paucibacilar e o que é a hanseníase multibacilar. A pauci, a gente vai lembrar, ó, de 5 lesões, 1 a 5 lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa. Então, paucibacilar. E aquela que é multibacilar é aquela que tem mais de 5 lesões de pele ou baciloscopia positiva. Então, multibacilar, mais de 5 lesões e baciloscopia ou, né, baciloscopia positiva. Então, multi 5 mais. Vocês vão lembrar disso para vocês não esquecerem na prova, quando cobrar ali a parte do que é paucibacilar e multibacilar. E as definições de hanseníase, né, que nós temos os tipos. Então, trouxe um breve resumo aqui para vocês revisarem. A hanseníase indeterminada, que é a forma inicial, né, ela vai evoluir como espontaneamente para a cura, na maioria dos casos, ou vai evoluir para formas polarizadas, que ocorrem em casos, né, de 3 a 5 anos. Geralmente encontra-se apenas uma lesão que tem uma cor mais clara do que a pele normal. E aí tem distúrbio da sensibilidade nessas áreas circunscritas da pele, com aspecto normal, podendo ser acompanhadas de alopécia ou de anidrose também. A hanseníase tuberculoide é a forma mais benigna e localizada que aparece em pessoas com alta resistência ao bacilo. Então, a imagem dela, né, a foto dela aqui embaixo, ela é bem parecida com este formato aqui, né, nesse formato. Então, as bordas são nítidas, são elevadas, geralmente eritematosas, micropapulosas, que surgem com lesões únicas ou em um pequeno número, como está ali na figura. O centro das lesões pode ser hipocrômico ou não, por vezes apresentado certo grau de atrofia que reflete a agressão da camada basal da epiderme. Então, a gente tem aqui, quando vocês lerem na questão, às vezes a questão vai trazer lá sinal de raquete, né? Que é esse aqui, ó, espessamento dos filetes nervosos superficiais da pele adjacente às placas, formando semiologicamente o que se determina como um sinal de raquete. Então, quando vocês verem sinal de raquete, é a hanseníase tuberculoide, característica da hanseníase tuberculoide, tá? Então, coloquem essas definições ao lado para vocês relembrarem, tá? Os pontos chaves aqui de cada uma das hanseníases. A dimorfa ou borderline, que a gente pode chamar, é a forma intermediária que resulta de uma imunidade também intermediária, com características clínicas e laboratoriais que podem se aproximar do polo tuberculoide ou virchoviano. Essas lesões, elas aparecem em número variável, então não é uma única lesão, né? Elas podem aparecer aqui em um número maior.
vão acometer diversas áreas e apresentam grande variabilidade clínica. Manchas, placas hipocrômicas, acastanhadas, elas podem ser violáceas, como estão essas aqui, né, um pouco mais, com a cor um pouco mais escura, né, de violácea mesmo, com predomínio do aspecto infiltrativo. Quando a principal resposta imune é celular, as lesões podem se aproximar da forma tuberculose, elas podem parecer com a hanseníase tuberculoide, com o surgimento de placas com limites nítidos e comprometimento da sensibilidade cutânea. Tá? Então, aqui na dimorfo, a gente também tem essas lesões chamadas foveolares, que tem aqui os bordos bem precisos, né? Limites bem precisos, bordos internos definidos, onde a gente tem uma área central um pouco mais poupada, né? Digamos assim. E aqui, nessa imagem, a gente consegue definir um pouco aqui da hanseníase dimorfa. A virchoviana é a hanseníase aqui que nós temos. A imunidade celular é nula e o bacilo se multiplica com mais facilidade, levando a uma maior gravidade. Então, vocês podem criar o flashcard aí. Qual a forma de hanseníase mais grave? É a virchoviana. É a forma de hanseníase mais grave. Aí a pessoa pode ter anestesia dos pés, anestesia das mãos, às vezes a pessoa não sente, né? Muitas vezes não sente as mãos e os pés. Ali tem atrofia muscular, né? Vai causar deformidades por conta disso também, nódulos, né? E aí, a gente tem aqui nessa forma clínica as manifestações cutâneas e neurológicas, e a baciloscopia apresentam características totalmente contrárias às da forma tuberculoide. Então, é bem diferente em relação à tuberculose. Então, a imagem dela, a virchoviana, geralmente ela apresenta-se nesse formato. Ok? Trouxe para vocês, depois para vocês fazerem uma leitura de revisão mesmo do conteúdo, o PCDT resumido, que é o nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas aqui. Este é muito tranquilo, vou até abrir aqui ele para vocês. É muito tranquilo e bem fácil de vocês estudarem e revisarem. Por quê, gente? Porque ele vai te ajudar, como ele é o protocolo clínico, só que ele está resumido. Ele é do Ministério da Saúde mesmo, tá? Então, ele vai te ajudar aqui, ó, a revisar os conceitos principais. Então, diagnóstico de hanseníase, classificação, as formas clínicas, tá? Que tem aqui a classificação de Madrid. Muitas vezes as provas vão tirar as questões daqui, tá? Por ser um documento preciso, rápido, objetivo. Então, geralmente as questões vêm daqui. Por isso que eu trouxe ele para vocês se aprofundarem. Então, ó, hanseníase tuberculoide, saibam essa definição aqui, façam um flashcard de vocês com a definição exata aqui do PCDT resumido. Hanseníase virchoviana, quais são as características? Contrárias à tuberculose, né, ocupando o polo oposto, comprometimento cutâneo pode ser silencioso, é a mais grave. Então, vão anotando os principais pontos. Principais pontos, anotem. Super importante vocês pegarem isso. Ó, hanseníase dimórfica, já traz aqui, ó, lesões foveolares, palavras-chave, já tragam as palavras-chave aqui para vocês. O que mais que a gente tem aqui? Diagnóstico, manifestações neurológicas, exames de apoio diagnóstico, o tratamento medicamentoso. Então, ele é um baita de um resumo. São 5 páginas, gente. Tem até aqui um fluxograma depois para vocês acessarem. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse PCDT resumido, façam um resumo do PCDT resumido de vocês, criando os flashcards de vocês, que eu garanto que vai ajudar muito nessas definições da hanseníase, certo? Então, vai ajudar demais vocês nesse estudo, neste aprofundamento do conteúdo em si. Ok? Estamos combinados quanto a isso? Vamos aqui para a questão de número 2, tuberculose, que também é um conteúdo muito cobrado. Então, hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão, são temas aí que IADES gosta muito de cobrar, né? Gosta de cobrar essas questões, esses conteúdos de saúde pública mesmo. Então, IADES tem esse formato. Bora aqui responder. A tuberculose é uma doença infecciosa bacteriana causada pelo bacilo da TB.
ou bacilo de Koch. Quanto ao manejo da tuberculose na APS, assinale a alternativa correta. A principal manifestação clínica da TB pulmonar é a febre. Não, né, gente? Nós já sabemos que é a tosse. De quantas semanas ali? 2 a 3 semanas essa tosse, tá? Super importante o tempo. Letra B. Nos locais em que disponível, será que tá certo essa letra aqui? Tá certo. Nos locais em que disponível a coleta de escarro para pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, o BAR, devem ser realizados a baciloscopia e pelo menos 2 exames consecutivos, em lugar do teste rápido molecular para a tuberculose, o TRMTB, pois esse exame, realizado em uma única amostra, apresenta menor sensibilidade e especificidade. Tá errado, gente. Por quê? O TRMTB, que é o nosso teste rápido molecular, ele é preferido em locais onde ele está disponível mesmo, né? Porque ele tem uma maior sensibilidade e uma maior especificidade também, em comparação com a baciloscopia. E ele oferece também, né, o TRMTB, oferece um diagnóstico rápido, porque ele vai detectar o DNA do Mycobacterium tuberculose e identifica também a resistência à rifampicina. Então, quando a gente tem ele disponível, ele é preferível, tá? A gente vai utilizar ele por conta dessa maior sensibilidade e dessa maior especificidade. Inclusive, vocês podem até anotar aí nos flashcards de vocês, nas anotações, criar um flashcard, né? Qual é o teste, né? O TRMTB, qual é o teste que apresenta uma maior especificidade, né? Resultados melhores é o TRMTB. Letra C. No exame físico torácico de pacientes com TB pulmonar, nas formas leves e iniciais da doença, sibilos podem ser encontrados, o que afasta a obrigatoriedade da realização de radiografia de tórax para o diagnóstico. Sim, a gente pode encontrar sibilos, porém a gente não pode afastar a realização do raio-x, tanto que é um critério aqui de diagnóstico para tuberculose. Então a gente vai realizar o raio-x, a gente não vai afastar, porque o paciente está com sibilo, então a gente não precisa fazer aqui o raio-x. Precisa sim fazer o raio-x. Então esse é um exame que é considerado aqui. Então, errado, letra C. Letra D. Há evidências científicas para a utilização da prova tuberculínica ou teste tuberculínico como método auxiliar no diagnóstico de TB pulmonar no adulto. Não, gente, não existem essas evidências. Inclusive, isso está escrito lá, tirado exatamente do Manual da Tuberculose, que inclusive foi agora atualizado em 2024, né? Maio de 2024. Se vocês entrarem no Manual da Tuberculose lá no Ministério da Saúde, vocês vão ver a atualização dele, maio de 2024. Cuidado com as atualizações que eu sempre comento aqui com vocês, que são importantes. Então, é tirado de lá. Não há evidências científicas, exatamente essa frase aqui. Eles trouxeram como se houvesse a questão, mas não há essas evidências. E a letra E, nos contatos de indivíduos bacilíferos vacinados com BCG há menos de 2 anos, uma reação de 10 milímetros é considerada infecção tuberculosa. Está correta a letra E, perfeita, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Diagnóstico pela prova tuberculínica. Então, ela é utilizada para a gente diagnosticar, né, a TB, e pode também auxiliar o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças. Consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico purificado do hematuberculoses para medir a resposta imune celular a esses antígenos. Olha só o que eu falei para vocês aqui, ó, que traz exatamente do manual retirado de lá. Não há evidências para a utilização de PT, né, como método auxiliar no diagnóstico de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar no adulto. Uma PT positiva não confirma o diagnóstico de TB ativa, assim como uma PT negativa não exclui. Eu vejo muito essa parte aqui do texto como caindo na prova de vocês. Imagina lá que vai cair na prova de vocês exatamente essa frase aqui, ó. Falando sobre o diagnóstico, né, pela prova tuberculínica, e vai falar assim, ó. Uma PT, uma prova tuberculínica positiva pode não. Uma prova tuberculínica positiva confirma o diagnóstico de TB ativa. E vai dar lá para vocês uma frase bem bonita.
E aí vocês vão lembrar da aula. Não, tá errado. Porque uma PT positiva não confirma o diagnóstico de TB ativa. Assim como uma prova tuberculínica negativa não o exclui. Então, elas são exatamente nesse formato. Tenho certeza que vai cair assim uma questão na prova de vocês, vocês vão lembrar e vocês vão acertar, vocês não vão errar essa questão aqui, tá? Então, para que a prova tuberculínica é indicada? Para identificar os casos, né, aqui de TB em adultos e crianças e auxiliar também no diagnóstico de TB ativa em crianças. Indivíduos que têm aqui, ó, PT documentada e resultado, que é o resultado aqui que é menor, né, do que 5, maior, né, na verdade, do que 5 milímetros, não devem ser retestados, mesmo diante de uma nova exposição ao Mycobacterium tuberculosis. E aí, o que nós temos aqui de acordo com os critérios do Ministério da Saúde? Em contatos de indivíduos bacilíferos, ou seja, pessoas em convívio próximo, com casos confirmados de tuberculose, uma reação tuberculínica com enduração que está aqui, né, de 10 milímetros, é interpretada como sugestiva de infecção tuberculosa latente, mesmo em indivíduos vacinados com BCG há menos de 2 anos. Então, existe essa interpretação, tá? Então, vocês podem colocar aí também essa informação como flashcard de vocês. E a presença da cicatriz vacinal de BCG pode levar a reações cruzadas na prova tuberculínica, mas o ponto de corte de 10 milímetros é utilizado como critério diagnóstico em contatos, independentemente do tempo de vacinação. Então, vejam como é importante a gente saber essas informações, esses dados que têm números, né? É sempre muito importante vocês anotarem e saberem. Eu espero muito que vocês não estejam copiando tudo que eu estou falando, porque esses slides, gente, esse material de PDF é para vocês anotarem dentro dele, é para vocês criarem os flashcards de vocês aqui de forma ativa durante a aula. Então, se você estiver anotando, eu vou pegar você pelo pescoço e vou brigar com você. Porque, gente, não copiem quando a gente está aqui na aula. É muito importante que vocês prestem muita atenção e que vocês, claro, vocês podem fazer as anotações de vocês, mas depois você volta na tua anotação, revê essa anotação. Se você precisar, depois você volta na aula, mas na aula você presta muita atenção. Você pode fazer essas anotações de forma ativa, mas sem ficar pausando, né, a aula. Eu sei que agora, como a gente está fazendo, depois vocês têm acesso a essa aula, né? Eu espero que vocês não fiquem pausando e voltando a aula, ok? Então, só um recado aqui para vocês não ficarem desesperados depois para ficar anotando tudo, combinado? Então, tá certo. Vamos aqui então para a próxima questão. Opa, eu trouxe aqui para vocês o tratamento, então, só para a gente revisar também. Tratamento que a gente faz com RISD, né? Esquema RISD aqui, a forma intensiva e a forma de manutenção. Então, lembrando que a gente tem rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Antes a gente fazia o RIP, né? Agora a gente fala o RISD, esquema RISD. Né? A gente costuma falar esquema RISD mesmo para facilitar. Então, RHZE, RHZ. Em crianças aqui, a gente vai usar o RHZ, então rifampicina, isoniazida e pirazinamida, na fase intensiva, então 2 meses de fase intensiva, e a fase de manutenção, que são 4 meses, vai se utilizar rifampicina e isoniazida. Adultos e adolescentes maiores de 10 anos, a fase intensiva também são 2 meses, mas vejam que na fase intensiva do adolescente e do adulto, a gente vai ter aqui o etambutol incluso dentro do tratamento. E a fase de manutenção, 4 meses, rifampicina e isoniazida. Aqui, quando a gente tem tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, a gente faz aqui a parte intensiva e manutenção intensiva de 2 meses, com o etambutol incluído, e a manutenção é 10 meses, tá? Então, só para a gente relembrar também aqui do tempo e dos esquemas que a gente usa. Aqui no quadro que traz lá no manual mesmo da tuberculose,
a gente pode ver esse esquema aqui com o total de comprimidos, né? De acordo com o peso. Mas a maioria das questões não vai vir assim para vocês, ela justamente vai trazer ali aquele esquema básico mesmo para vocês saberem. Então, saibam que as fases, que a gente tem a fase de manutenção e a fase intensiva, né? O tempo dessas fases. Então, 2 meses a intensiva, 4 meses a fase de manutenção. Quando a gente tiver tuberculose meningoencefálica e osteoarticular, a gente tem a manutenção de 10 meses. Então, essa é uma diferença que a gente precisa relembrar e anotar aqui para não esquecer. Se cair na prova, vocês sabem que esse tipo de tuberculose exige uma fase de manutenção de maior tempo. Questão de número 3. Considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização 2022-2023, no que concerne ao calendário vacinal da gestante, assinale a alternativa correta. A tríplice viral é contraindicada. Opa, perdi aqui. A tríplice viral é contraindicada na gestação, puerpério e durante a amamentação. A tríplice viral, gente, qual é a vacina da tríplice viral? Digam aí. Qual é a vacina da tríplice viral? Sarampo, cachumba e rubéola, certo? Eu lembro muito dessa porque eu tive cachumba e eu tive que depois fazer minha vacina de novo, né? A gente tem que lembrar dela sempre, que estava esquecida lá. Então, sarampo, cachumba e rubéola. Ela é contraindicada na gestação. Por quê? Porque é uma vacina de vírus o quê? Vivos atenuados. Então, vacina tríplice viral, quando você vai lá tomar, eles perguntam para você, inclusive, né? Você tá grávida? Né? Se você é mulher, vão perguntar para você se tá grávida. Não, não tô grávida. Então, perfeito, pode tomar vacina. Então, também não tente engravidar aí pelas próximas semanas, né? Que é isso que eles falam para vocês quando a gente vai tomar vacina. Então, é contraindicada para gestantes, por quê? Exatamente por isso, porque ela é feita de vírus vivos atenuados. No entanto, ela não é contraindicada no puerpério e nem durante a amamentação, com exceção, né, de mães ali que estejam amamentando recém-nascidos prematuros com menos de 6 meses, por conta que a gente tem aí o risco de transmissão do vírus da rubéola. Mas aqui a parte do puerpério, né, tá incorreta. Então, letra A errada. Letra B. As vacinas de vírus vivos, como é o caso da tríplice viral, são contraindicadas durante o puerpério. A gente já falou sobre isso, tá errado, né? A gente não contraindica no puerpério. É uma oportunidade, inclusive, de atualizar o calendário vacinal dessas mulheres aqui que não receberam essas vacinas antes da gestação. Letra C. A vacina da febre amarela normalmente é contraindicada, até mesmo em situações especiais de risco. Gente, a vacina da febre amarela é contraindicada na gestação de rotina, mas ela pode ser administrada em situação de risco elevado de exposição ao vírus da febre amarela. Então, aqui tem esse adendo. Letra D. A vacina influenza gripe está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, exceto no primeiro trimestre da gestação. Não, né, gente? Está incorreta. A influenza ela está recomendada para todas as gestantes, independentemente do trimestre gestacional, né? Não tem aqui um tempo específico. Então, a gente tem risco aqui, né, da gripe em gestantes, elas possuem maior risco de desenvolver complicações, então, incorreta a letra D. A gente tem que vacinar essa gestante, sim, com a vacina da gripe. E a letra E, a DTPA está recomendada em todas as gestações, pois, além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a Bordetella pertussis ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto, protegendo nos primeiros meses de vida até que ele possa ser imunizado. Perfeito, né, gente? A DTPA, que é a vacina contra o quê? Difteria, tétano e coqueluche, que é a nossa vacina atenuada, né, que a gente faz na gestante. Ela é recomendada em todas as gestações, preferencialmente ali nas 27ª, né, 36ª semana da gestação. Então, letra E é a nossa resposta correta aqui da questão número 3. Então, letra E. Trouxe aqui as informações para vocês que a gente estava falando aqui agora. E aí nós temos o calendário da gestante, para a gente dar uma revisada, né? É importante a gente revisar. Trouxe aqui o calendário da SBIM, então deixa eu compartilhar aqui com vocês também, porque é importante a gente olhar para o calendário, né? E ver essas recomendações aqui
Tanto que, se vocês forem estudar a imunização, estudem a imunização olhando para o calendário da SBIM, que é, né, o calendário atualizado. A gente tem todas as atualizações aqui, eles sempre postam as atualizações, então a gente tem que olhar lá para este calendário aqui. Não vou ficar olhando conteúdo, às vezes, que vocês pegam no Google ali, que está desatualizado. Sempre o calendário da SBIM para vocês, ó, tanto que está aqui, ó, 2024, 2025, super, super, super atualizado. Tá? Então, lembrem disso também para vocês não caírem aí em questões desatualizadas, em conteúdo desatualizado. Então, as vacinas da gestante, que a gente viu aqui. A tríplice bacteriana celular, né, a DT, duplo adulto, hepatite B, influenza e vírus sincicial respiratório. E Covid-19, né, que está aqui. Que aí a gente tem aqui os dados recomendados pelo PNI, que dá para acessar por aqui. Em situações especiais, hepatite A e B, pneumocócicas, meningo B, né? A meningo a conjugada, a C e a B, e febre amarela, como a gente comentou aqui na questão também. Quais são as contraindicadas? Tríplice viral, HPV, varicela e dengue. São as vacinas de contraindicações da gestante. Olha só, flashcard para vocês criarem aí, minha gente. Quais são as vacinas contraindicadas na gestante? Aquelas que eu não posso vacinar minha gestante. Vocês vão colocar essas aqui. Tríplice viral, HPV, dengue e varicela. Tríplice viral, HPV, dengue e varicela. Dá para a gente criar um mnemônico disso, será? O THVD? THVD, ficou aí para a gente lembrar? THVD. Tríplice, HPV, varicela e dengue. THVD. THVD. Então, vocês vão lembrar que são as contraindicadas, mesmo, para gestantes. Ok? Então, revisão aqui boa para vacina e imunização das gestantes para vocês. E aqui a gente tem o calendário que é o básico, né? Que é o que está lá, inclusive, na SBIM também, e que vocês podem usar para revisar também o conteúdo. Então, a qualquer tempo no pré-natal, a gente vai fazer hepatite B, a qualquer tempo no pré-natal, a DT e a DTPA aqui na 20ª semana, a partir da 20ª semana de gravidez, e puérperas até 45 dias, que é o tempo recomendado. Então, os tempos recomendados também são importantes. Então, se cair lá para vocês na prova, hepatite B a partir da 20ª semana, não, qualquer tempo. Difteria e tétano, somente a partir da 12ª semana, não, a qualquer tempo. DTPA, a partir de quando? A partir da 20ª semana, que é recomendada até 45 dias aqui, né, do puerpério. Então, são as informações que vocês precisam saber bem certinho, tá? Pegaram aqui essas informações? Revisaram bem? Ótimo, que a gente vai continuar aqui nosso estudo. Coloquei aqui o calendário para vocês relembrarem, mas vocês podem também entrar aqui no site da SBIM depois para vocês conseguirem revisar certinho também toda essa parte um pouco mais completa ali da imunização da gestante, ok? Questão 4. Bora lá. Sobre estática fetal. Sabe-se que a estática fetal é um dos sinônimos de relação útero-fetal. Ou seja, é a forma espacial em que o útero e a bacia maternos e o produto conceptual se relacionam. De acordo com a figura abaixo, que está acima, na verdade, né? As variações na apresentação, atitude fetal A, B, C e D são respectivamente. Então, ele quer saber aqui dessas variações, o que significa cada uma delas. Então, gente, é vértice, né? O A está trazendo aqui o vértice, o B, pregmática, C, de fronte e D, de face. Como que a gente chega neste resultado aqui? O vértice, que é o sípcio, ele representa a apresentação cefálica normal, com o feto em posição de flexão, que é exatamente aqui na imagem, sendo a parte mais baixa o vértice, o sípcio. Então, aqui tá vendo que o sípcio ele tá batendo bem na parte mais baixa mesmo. A bregmática, que indica que a cabeça do feto está em uma posição intermediária. Então, vejam que é diferente do vértice, porque o vértice e o bebezinho ele está bem encolhidinho, né?
o feto está encolhido. Já no bregmático, ele já está com a cabeça um pouco mais levantada, onde a área mais baixa é a região da fontanela da bregmática aqui. De fronte é quando o feto em deflexão moderada, onde a testa dele, né, a fronte, é a parte que se apresenta mais próxima do canal do parto. Então vejam que ele já está com a cabeça também mais próxima aqui. E D de face indica uma deflexão total da cabeça, com a face do feto com a parte mais baixa no canal do parto. Então ele já está, né, com a deflexão total da cabeça. Essas aqui são as imagens. Geralmente cai bastante nessa parte e também cai muito a parte da apresentação da estática fetal, né, para vocês saberem também relembrarem essa parte é bem importante dos estudos da obstetrícia. Questão de número 5 de teorias de enfermagem que precisamos saber, precisamos com certeza tá muito assim, ó, na mente de vocês, gente, porque teoria de enfermagem eu aposto que vai cair. Eu até estava vendo aqui, nesses últimos dias, estava analisando os posts que eu tinha feito sobre os temas que vão cair no Enário. Eu falei, gente, 5 temas que vão cair no Enário. Eu falei lá todos que eu apostava. Todos que eu apostava caíram. E agora eu tô falando para vocês, eu aposto que no CSDF vai cair teoria de enfermagem. Se não cair, não é a banca IADS, gente. Porque IADS mas ama cobrar teoria de enfermagem. Por isso que eu tô falando para vocês. Eu aposto, assim, muitíssimo. Então, estejam com as teorias, ó, na ponta da língua de vocês, combinado? Então, vamos aqui resolver a questão de número 5. A teoria das relações interpessoais, idealizada por Peplow, né, Rudyard Peplow, em 1952, é amplamente aplicada nos cuidados de enfermagem psiquiátrica. No que tange ao papel do enfermeiro no contexto da saúde mental, assinale a alternativa correta. Então, ela já trouxe a teoria da Peplow com a parte de saúde mental aqui que fala da teoria. Letra A. Em sua teoria, Peplow descreve 3 níveis de ansiedade, que são a leve, a moderada e a grave. Não, gente, ela descreveu, na verdade, 4 níveis de ansiedade, a Peplow, né? A Peplow. A leve, moderada, severa e pânico. Na teoria dela, ela fala muito sobre essas 4 fases aqui do nível de ansiedade, que são níveis aqui que têm implicações para o cuidado, né? E para a relação também terapêutica do paciente. Letra B. A ansiedade grave, de acordo com Peplow, envolve perda de pensamento racional e alucinações. Na verdade, a ansiedade severa, né? Ela fala isso, não a grave, ela indica a ansiedade severa, como aqui, que tendo né, essa perda de pensamento racional, de alucinações. Letra C. Segundo Peplow, as 4 fases da relação terapêutica consistem em orientação, identificação, exploração e resolução. Agora voltou. Tinha travado aqui, mas agora deu certo. Então, letra C. Segundo Peplow, as 4 fases de relação terapêutica consistem em orientação, identificação, exploração e resolução. Tá correto, gente. São essas 4 fases mesmo que a Peplow traz lá na sua teoria. Então, orientação, que ela comenta aqui, tanto o enfermeiro como o paciente se conhecem e os problemas são identificados. Identificação é quando o paciente começa a se identificar com o enfermeiro e ele estabelece uma questão de confiança. Exploração, que é quando o paciente e o enfermeiro eles trabalham juntos para explorar esses problemas, né? E buscar soluções juntos. Então, existe esse trabalho, né, de inter-relação entre o paciente e o enfermeiro. E resolução, que o problema é resolvido. O paciente se desenvolve, né, com independência, ele possui a sua independência, e aí a gente encerra a relação terapêutica. Então, isso que a Peplow trouxe exatamente nesses 4 formatos. E letra D, Peplow defende que a relação enfermeiro-paciente é infindável. Na verdade, ela fala que a relação enfermeiro e paciente é transitória e que é direcionada à independência do paciente. Então, a gente quer que esse paciente, ela quer que esse paciente tenha a independência.
E letra E, Peplow estabelece alguns papéis do enfermeiro na relação terapêutica. O papel do professor é oferecer uma direção ao cliente ou ao grupo. Segundo ela, na verdade, o papel do professor é fornecer informações e promover aprendizado para o cliente ou grupo, e não aqui direção. Então, ela quer aprendizado. Aprendizado é a palavra da Peplow aqui que ela traz para a teoria dela. Então, nosso gabarito correto ficou a letra C. Segundo Peplow, então, 4 fases terapêuticas: orientação, identificação, exploração e resolução, que ela traz aqui no contexto, né, da saúde mental aqui da teoria dela. E claro, tabelinha para revisão de vocês, para revisar teorias de enfermagem. Tá aqui perfeita a tabela para vocês reverem. Eu já trouxe para vocês cada uma das teorias que a gente tem, aonde que surgiu, né? Quem fez, aonde que surgiu, o ano que surgiu e as características importantes, as palavras-chave. Então, Florence Nightingale, por exemplo, quais são as palavras-chave, gente, que a gente sabe? Ambiente, né, que se fala muito. Ela foi a pioneira da enfermagem no mundo. O que ela trouxe? Acreditava que o ambiente, que as influências externas afetavam a vida e o desenvolvimento do organismo. Quem mais aqui? Hilger, a Peplow, né? Como eu falei para vocês, teoria das relações interpessoais. Então, olha só, tá até aqui, ó, fases da relação terapêutica consistem em orientação, identificação, exploração e resolução, exatamente como estava ali. A palavra-chave, enfermeiro e paciente. Então, eles estão em conjunto para crescer, se desenvolver e para o aprendizado, que a gente falou ali na questão. A teoria das 14 necessidades humanas básicas, Virginia Henderson, ela traz para a gente que a enfermagem deve assistir ao paciente, ao indivíduo doente ou sadio no desempenho das suas atividades. E, se possível, torná-lo independente também, assim como o Peplow falou, contribuindo para a sua saúde, uma morte tranquila, atendendo às suas necessidades humanas básicas. A teoria prescritiva, que é da Ernestine Weidenbeck. Eu trouxe para vocês esses nomes, que às vezes vocês falam, mas eu nunca vi essa teoria. Porque justamente IADS adora cobrar teorias mais diferentonas, digamos assim, né? Que poucas pessoas conhecem. A teoria da Oren, do autocuidado, que vocês estão acostumados, não é só a Oren que existe, existem muitas teoristas. E a IADS adora trazer para vocês, tá? Outras teoristas também. Então, da Ernestine, que a enfermagem é um serviço de auxílio, nutrição, cuidado, compaixão, entendimento e habilidades. Então, aqui as palavras-chave: serviços, nutrição e cuidado. A Imogen King acreditava que a enfermagem é um processo de interação, em que cada um percebe o outro através da comunicação. Então, a palavra-chave da Imogen é comunicação. E ela baseou-se nas teorias dos sistemas interatuantes, social, interpessoal e pessoal. E a Callista Roy acreditava que para o indivíduo responder positivamente às mudanças do meio, ele precisa se adaptar. Então, a teoria da Callista é de adaptação. Então, fisiológicas, né, autoconceito, papel funcional. Então, palavra-chave: a adaptação é a Callista Roy. A teoria da enfermagem humanística, que aí nós temos quem aqui na enfermagem humanística? Josephine Peterson, Loretta Zidrat, nos Estados Unidos. Acreditavam que há uma mutualidade entre enfermeiro e aquele que necessita de cuidado. Eles se tornam dependentes e interdependentes, de acordo com suas experiências de vida. A teoria da Joyce Travelby, que é a teoria da relação interpessoal, ela acreditava que a enfermagem é um processo interpessoal entre dois seres humanos, no qual um precisa de ajuda, então o paciente, e o outro a fornece, né? O paciente, o enfermeiro. Precisa de ajuda ao paciente e a fornece o enfermeiro. Proporcionando ao paciente meios para enfrentar a situação da doença, aprendendo com experiência e fazendo escolhas com auxílio da enfermagem. Teoria holística, nós temos quem? A Mira Levine, que acreditava que o ser humano era composto por comportamento que responde e interage de acordo com o meio. E a gente tem aqui uma questão de energia, né? A Levine trazia muito ponto o conceito de energia.
A Wanda Horta, tem as nossas NHBs, que aí ela é do Brasil, né? As nossas NHBs aqui. Para ela, os seres humanos possuem necessidades humanas básicas e buscam satisfazê-las. A enfermagem deve assistir o ser humano no atendimento dessas necessidades e, se possível, torná-lo independente nesse processo de cuidado. Foi tanto a Wanda Horta que elaborou o processo de enfermagem, né, nas 6 etapas, que agora a gente tem as etapas novas, relembrando A, D, P e E. Avaliação, diagnóstico, implementação, oh meu Deus, me perdi. A, D, P, I, E evolução. Palavra-chave, então, da Wanda Horta, as NHBs. Tem a Martha Rogers, que trouxe aqui que o ser humano e o meio ambiente são sistemas abertos, em constantes trocas, então a palavra dela também é meio ambiente. A Dorothea Oren, que é a teoria do autocuidado, então a gente sempre lembra, né, da Oren, do autocuidado mesmo. E a Madeleine Leininger, que ela trazia aqui que os povos de cada cultura eram capazes de conhecer e definir suas práticas de saúde, conforme suas experiências, suas crenças, através de um cuidado de enfermagem. Para ela, o cuidado é a essência da enfermagem e seu foco é único e dominante, não existindo cura sem cuidado. Então, ela fala muito das experiências e do cuidado como um todo. Então, revisão boa aqui desse conteúdo de teoria, né? Para a gente revisar e estar bem na mente de vocês. Questão 6 sobre diabetes mellitus. A ADM é uma doença crônica não transmissível, considerado um transtorno metabólico de grande importância. Acerca da diabetes, assinale a alternativa correta. Letra A. A meta para o tratamento de hiperglicemia em adultos é alcançar hemoglobina glicada menor que 7%. Correta, né, gente? Porque, vejam bem, ela está falando de meta de tratamento de hiperglicemia em adultos. É o menor que 7%. Tá correta a nossa alternativa aqui, letra A. É considerada, uma meta padrão para o controle glicêmico na maioria dos adultos com diabetes. Então, a gente tem ali essas diretrizes atuais que trazem isso para nós. Essa meta pode ser ajustada para um valor menor que 6,5 nos pacientes mais jovens, aqueles pacientes sem comorbidades, para níveis mais altos em idosos ou com condições clínicas também específicas. Então, letra A está correta. Vamos ver aqui as outras. Letra B. A metformina diminui a captação de glicose no músculo esquelético. Olha só, uma boa de uma anatomia aqui para vocês. E reduz a resistência à insulina, diminuindo os níveis de glicemia. Não. Como que a metformina atua, gente? Ela vai atuar reduzindo a produção hepática de glicose, que é a gliconeogênese. Então, ela vai diminuir a produção de glicose. E ela vai aumentar a sensibilidade da insulina nos tecidos periféricos, né, no caso, que tem aqui, né, o músculo esquelético, enfim, mas ela não diminui a captação de glicose no músculo diretamente. Ela vai atuar. Então, ó, flashcard para vocês, gente. Como a metformina atua aqui na diabetes mellitus. Vocês podem criar assim, como que atua, como que é o mecanismo de atuação da metformina, do medicamento metformina? Atua reduzindo a produção hepática de glicose e aumentando a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos. É isso que a metformina vai fazer. Então, a B está errada, porque está falando aqui de diminuir a captação de glicose, né, no músculo esquelético, então, não. Letra C. A insulina deve ser considerada quando os níveis de glicose plasmática estiverem maiores que 500. Não, gente. A indicação da insulina, ela vai depender de múltiplos fatores, né? Incluindo que o tipo de diabetes, o descontrole glicêmico, se é um descontrole persistente, se tem complicações agudas, né? Se a paciente tem cetoacidose, se está em um estado hiperosmolar. Então, não há um limite específico aqui desses 500 miligramas aqui por decilitro como critério exclusivo, né? Para a gente iniciar a insulina aqui é o que está trazendo aqui na questão, então não é errado. Letra D. É recomendada a pesquisa de corpos cetônicos na urina em pacientes com DM tipo 1,
se a glicemia for maior que 500. Na verdade, olha só, um número aqui importante, né? Essa pesquisa de corpos cetônicos na urina ou no sangue, ela vai ser recomendada em pacientes com DM tipo 1, se a glicemia ela for ali maior que 250. Especialmente quando a gente tem um paciente ali que está com infecção, que está com cetoacidose diabética, né? Este valor 500 está muito acima, né, do recomendado, bem acima para a investigação. Então, incorreto. E letra E, o diagnóstico de cetoacidose consiste na presença de hiperglicemia maior que 300 e acidose metabólica. Na verdade, a gente tem aqui a hiperglicemia maior que 300 está certo, é um dos critérios. Só que o diagnóstico da cetoacidose diabética, ele requer o quê? Que a gente tenha corpos cetônicos no sangue ou na urina. E que a acidose metabólica também esteja presente, né? E a hiperglicemia isolada não é o suficiente para a gente ter um diagnóstico de cetoacidose, né? Aqui, como está dizendo a alternativa E. Então, correta ficou mesmo nossa letra A. Para a gente revisar, olha só, trouxe para vocês aqui lá do nosso material. Ok, nosso material aqui bem bonitinho da diabetes mesmo, da Sociedade Brasileira de Diabetes, para fazer essa revisão aqui. Então, a hemoglobina glicada menor que 7% é considerada meta padrão para o controle glicêmico na maioria dos adultos com diabetes, de acordo com as diretrizes atuais. Meta vai ser ajustada para 6,5 em caso de pacientes mais jovens e sem comorbidades ou para níveis mais altos. Então, olha só, o 7 aqui, ó, pacientes com DM tipo 1 ou DM tipo 2 é menor que 7% aqui, ok? Então, só para vocês relembrarem também, para não cair em pegadinhas desse formato aqui de questão. Por que, gente, é importante nós falarmos sobre isso? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Porque quando a gente olha lá os dados, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, é 6,5. Só que o 6,5 é para pacientes que não têm diabetes. O que a gente está trazendo aqui é para pacientes com diabetes. Inclusive, vou até abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes mesmo para vocês verem, ó. É recomendada a meta da glicada menor que 7% para indivíduos com qualquer tipo de diabetes, para a prevenção de complicações macrovasculares em longo prazo, desde que não incorra em hipoglicemias graves e frequentes, tá? Então, o 6,5 é para quem não tem diabetes, o 7 é para quem tem a diabetes. Combinado? Então, é só para vocês verem como o nível de questão às vezes pode vir para vocês e pode confundir vocês também nos estudos, tá? Então, trazendo aqui, este site aqui, que é o site da SBD mesmo, ó, ele traz, inclusive até muito bom para vocês estudarem, ele traz toda a diretriz atualizada, porque eu gosto de trazer para vocês sempre um conteúdo atualizado. E vocês podem acessar aqui várias informações. Então, se vocês querem estudar, se aprofundar um pouco mais na parte de diabetes, este site aqui, que é o oficial da SBD, é muito bom. Ah, eu quero ver aqui, ó, tá vendo que eles trazem aqui o diagnóstico do diabetes, ó, atualizado, 12/7/2024. Então, vocês podem entrar aqui, ele vai trazer para vocês a parte aqui que a gente estava vendo ali, tá? Então, ó, glicemia de jejum, quanto que tem que ser? Menor que 100. Pré-diabetes, 100 a 125. Olha só esses dados importantes, né? Já é considerado DM, o 6,5 que eu falei para vocês. O 7 é para pacientes que já têm diabetes. Então, DM aqui, ó, já é considerada a glicada maior ou igual a 6,5, a gente já vai trazer essa pessoa como diabetes. Tá? Então, aqui, olha só como tem várias informações para vocês e recomendações novas aqui também da parte da diabetes. Então, Elisa, eu quero me aprofundar um pouco mais na diabetes aqui no estudo. Pode vir aqui. Aí, quando vocês voltarem aqui na página, vocês voltam aqui, vocês podem ver muito conteúdo. Ó. Tratamento também, ó, foi aqui modificado, né? Foi atualizado. Diabetes no idoso, tem a diabetes na gestante, que tem as informações aqui também. Diabetes no SUS, para quem trabalha no SUS também é interessante. Que mais que a gente tem aqui de conteúdo? Tratamento, né? Os medicamentos que a gente falou aqui da parte da fisiologia, né? Dos medicamentos. Então, tudo aqui, gente,
para vocês sempre entrem nas diretrizes novas e atualizadas. Eu amo o site da SBD porque ele é muito fácil de você estudar. Então, trazendo aqui para vocês, de fato, este material aqui para vocês, depois, se vocês quiserem entrar e acessar, porque aí, quando vocês estiverem resolvendo questões, vocês podem até aprofundar as questões que vocês estiverem vendo, entrando aqui na diretriz de 2024 da SBD. Sempre entre no site oficial, que vai trazer isso para vocês. Que aí vocês podem ver aqui, ó, todo o material bem atualizado, tá? Todas as diretrizes atualizadíssimas aqui. Então, os protocolos, tudo. Muito bom esse site, né? Vocês conheciam? Quem aqui já conhecia? Quem sempre entra no site? Eu sempre estou entrando porque sempre tem atualização nova. Vejam que eles colocaram em julho, né? Eu vi que tinha uma parte que agora está ali já, que é a parte da nutrição, mas que eles tinham tirado porque eles estavam modificando, né? Estavam atualizando. Então, sempre é atualização constante, gente. Às vezes a gente nem tem noção do tanto de atualização que tem, né? Então, entrem sempre aqui para vocês verem essas diretrizes novas e atualizadas. Combinado? Depois me contem aqui nos comentários se vocês conheciam para eu saber, se vocês já tinham entrado. Vamos voltar aqui então para os nossos slides para a gente retomar os estudos aqui. Questão de número 7 sobre código de ética. Bora revisar aqui código de ética. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento de fácil acesso, parte importante de medidas de capacitação para expandir a autonomia dos profissionais de enfermagem. No que tange a deontologia profissional, assinale a alternativa letra A. É considerado um direito do trabalhador da enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em que não conste a assinatura e o número de registro do profissional, inclusive em situações de emergência. Na verdade, não é um direito, é um dever, né? A gente tem lá no nosso código de ética como sendo um dever, não um direito, como está trazendo aqui a questão. Letra B. É um dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada de forma individual ou em equipe. Tá correta, né, gente? Correta essa alternativa aqui. Por quê? A gente traz lá que se eu tive, é um dever meu, se ocorreu uma falta cometida ali na minha atividade profissional, que foi pela minha equipe, mesmo assim, eu também tenho que me responsabilizar. Porque, independentemente de ter sido individual ou em equipe, eu também me responsabilizo porque eu faço parte dela. Né? Eu faço parte do quê? Da educação continuada, da educação permanente da minha equipe. Então, eu também tenho que me responsabilizar. Então, letra B, correta, sim, é um dever. Letra C. É vedado ao profissional de enfermagem a suspensão de suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício. Na verdade, é um direito, né? É um direito do profissional realizar ali, suspender as suas atividades, né? Que sejam individuais ou coletivas, quando não estiver oferecendo condições dignas. Então, é um direito. Letra D. A advertência verbal consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Isto é a censura, né? Não a advertência verbal. E letra E. É facultativo ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. É proibido, né? Não facultativo, mas proibido. Então, ficou a questão de número 7, letra B, correta aqui. Vamos para a questão 8, então, aqui da nossa revisão. Vamos lá, questão 8, então. Falei para vocês até no início aqui da nossa aula, né, como a banca gosta de cobrar aqui a parte da segurança do paciente, falar em rede sentinela, né? Então, o importante é a gente revisar essa parte também, né? Então, em 2002, foi criada a rede Sentinela, que trabalha com o gerenciamento de riscos sobre 3 pilares. Quais são estes pilares? Letra A. Averiguação da incidência de eventos adversos, detecção de causas dos eventos e aplicação da punição efetiva para os causadores desses eventos? Não, né, gente? Nós até sabemos e falamos muito sobre isso também, que a gente não tem punição. Quando a gente fala de
evento adverso, a gente fala de segurança do paciente, não existe essa questão de punição, ninguém vai ser punido, né? A gente faz a segurança do paciente para que nós possamos melhorar os nossos processos. Então, não existe isso de punição. Errado. Letra B. Busca ativa do bom uso das tecnologias em saúde, fiscalização de boa conduta dos profissionais de saúde, controle de frequência dos eventos adversos? Não, a gente não tem esses, não são os 3 pilares aqui da rede Sentinela. Letra C. Busca ativa de situações de risco, na verdade, é busca ativa de eventos adversos que a gente realiza. Notificação dessas situações e seus desdobramentos. A gente faz a notificação, sim, né? Também acompanha os desdobramentos, mas a parte aqui da busca ativa da situação de risco está errada, porque é busca ativa de eventos adversos. Letra D. Uso das tecnologias em saúde, a gente faz o quê? Uso racional das tecnologias em saúde. Então, faltou essa parte aqui do uso racional. Busca ativa das situações de possível risco, a gente faz o quê? Busca ativa de eventos adversos. E aplicação de metodologias preventivas de eventos adversos na saúde. Então, não também. Letra E. Busca ativa de eventos adversos. Sim, foi o que a gente comentou aqui. Notificação de eventos adversos. Sim. E uso racional das tecnologias de saúde. Esses são os 3 pilares, sim, da rede Sentinela. Perfeito aqui o que ele traz para nós, a letra E. Então, a rede Sentinela, ela compõe-se do quê? São instituições que desde 2002 trabalham com gerenciamento de risco sob esses 3 pilares: busca ativa dos eventos adversos, notificação dos eventos adversos e uso racional das tecnologias em saúde. Então, o BNU, né? Busca ativa, notificação, uso racional. Até trouxe aqui para vocês o link, se vocês quiserem depois se aprofundar, do material da Anvisa que fala sobre a rede Sentinela. Então, se vocês quiserem depois fazer uma leitura mais aprofundada, vocês podem realizar aqui com o link do PDF. Questão 9. Gente, eu tô até cansada de falar sobre segurança do paciente que cai em prova. Eu falo para vocês, isso cai, vocês têm que saber as definições de cada um dos tipos de o que é evento adverso, o que é circunstância notificada, tem que estar na tua ponta da língua, porque eu tô cansada de falar para vocês que isso cai em prova, despenca nas provas. Então, tem que saber, né? Caiu na prova do Enare, caiu na Fundatec, caiu, tá caindo em tudo, porque é um conteúdo que é muito cobrado, é um tema quente de todas as provas. Então, estejam sempre com esses temas muito gravados na mente de vocês. No plantão noturno, uma enfermeira administrou uma medicação prescrita a um paciente, mas, posteriormente, percebeu que escolheu o medicamento errado em razão da semelhança das embalagens. O paciente sofreu um processo alérgico grave. Olha só, o que isso significa? A gente teve um evento adverso porque houve um dano a este paciente, certo? Então, de acordo com a classificação internacional, o que aconteceu aqui? Um evento adverso. Letra A é a nossa resposta correta. Evento adverso. É um incidente que resultou em dano ao paciente. O que é o dano? O dano é quando a gente compromete a estrutura. Então, comprometeu a estrutura. O paciente teve um dano também, mas aqui no caso da classificação é um evento adverso. O que é o risco? A probabilidade de um incidente ocorrer. É algo que a gente visualiza que tem grandes chances. Exemplo, olha só, o medicamento tem a semelhança das embalagens. Se eu vejo que tem 2 embalagens que são muito parecidas, eu já tenho um risco aqui. Já tenho essa percepção de um risco, que é justamente essa percepção de que algo pode acontecer, um incidente pode acontecer. Um incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão. Near miss é um quase erro, então aquele que não atingiu o paciente. Digamos que esse medicamento que essa enfermeira ia lá dar para o paciente, ela percebeu antes. Então isso foi um quase erro, ela quase medicou o paciente ali com a medicação errada.
Um incidente sem lesão, digamos que esse paciente aqui não tivesse acontecido nada com ele não tivesse sofrido esse processo alérgico grave. Teria sido um incidente sem lesão. Mas como ele teve um processo alérgico grave, foi um evento adverso. Então, gente, saibam as classificações aqui de segurança do paciente. Tenham elas na cabecinha de vocês, na cabeçola de vocês. Tenham elas muito bem definidas para vocês não errarem as questões de prova, ok? Então, essa tabela aqui, esse quadro que é tirado lá do Manual da Anvisa de Segurança do Paciente, é o principal que vocês têm que saber, que é muito cobrado nas provas. Tem que saber essas definições. Questão de número 10, sobre processo de enfermagem. Qual é a definição de processo de enfermagem de acordo com o COFEN? Então, de acordo com o COFEN, resolução 736 de 2024, para vocês não esquecerem, para vocês lembrarem sempre, resolução 736, qual é a definição do processo de enfermagem? O processo de enfermagem, então, é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro, direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado à pessoa, família, coletividade e aos grupos especiais. As outras alternativas estão erradas. A letra A fala que é um método de avaliação, não, né? Que controla as ações da equipe de enfermagem, não. A letra C fala que é uma introdução e verificação de aspectos organizativos. Não. A gente tem um pensamento crítico, julgamento clínico, então, errado. A letra D fala que é uma forma sistematizada de intervenção baseada em evidências e conceitos holísticos, também não. E a letra E fala que é um método de avaliação. Não. É um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro para que a gente possa direcionar a equipe de enfermagem. Então, letra B, essa é a definição de processo de enfermagem pelo COFEN. 11. O decreto 7.508 de 2011, então agora entramos na parte de SUS, né, para a gente revisar, como figura jurídica que dará concretude a cada ente federado frente aos compromissos comuns, instituiu. Então vejam só, inclusive uma questão parecida com essa caiu na prova do ENARE, residência do ENARE agora desse ano. Quando a gente fala do decreto 7.511, decreto 7.508 de 2011, a gente vai lembrar do quê? Das portas de entrada, das definições de região de saúde, rede de atenção à saúde, mapa da saúde. Quando ele falar para vocês exatamente o que ele trouxe aqui na questão figura jurídica, o que vocês vão lembrar que é figura jurídica? A gente lembra do jurídico, é um contrato. O contrato, o que é? O contrato, o COAP, o contrato organizativo, que é o COAP. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Letra B, contrato organizativo da ação pública da saúde. É o COAP. Ele é a nossa forma jurídica para cada ente federado, né? Para cada ente federativo, frente aos compromissos, né, comuns que cada um possui. Então, é um contrato. Todo mundo tem um contrato, que é o COAP, que vai assumir ali o que vai realizar em cada uma dos entes federativos. Então, COAP, letra B. Eu trouxe aqui para a gente revisar as portas de entrada, né, para vocês relembrarem, que eu gosto muito de falar, que são o quê? AUPE, atenção primária, urgência e emergência, psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, que são aqueles que a gente fala do laboral, da parte laboral. Então, pode entrada para a gente relembrar. Então, COAP é quando a gente fala aqui para fins jurídicos que está dentro do nosso decreto, ok? Perfeito. Questão de número 11, PENAB, que também é um conteúdo aqui quentíssimo, né, para as nossas provas aqui, principalmente da SESDF. Questão 12 fala o seguinte: conforme a PENAB, todas as esferas gestoras devem garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde para o quê, minha gente? Por que a gente precisa desses espaços físicos, desses ambientes adequados? Para que a gente possa fazer uma educação permanente, uma educação continuada, né? Então, a letra A fala assim: o desenvolvimento de estudos e pesquisas que buscam o aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias, num todo não está errado, né? Mas a gente está falando em um espaço, ambiente adequado para formar esses estudantes. Então, não.
Letra B. Uso qualificado dessas ferramentas de acordo com suas responsabilidades? Não. C. Formação em serviço para educação permanente e continuada na UBS. Perfeito. É isso que traz lá a PNAB. Que eles querem que a gente tenha educação permanente e continuada. Por isso que nós precisamos garantir espaços físicos e ambientes adequados para formar os estudantes e os trabalhadores na saúde. E letra D, promoção de ofertas de cuidado e vínculo. Não condiz aqui com essa formação. Questão 13. Para a elaboração do elenco mínimo de ações e serviços que devem ser contidos em uma região de saúde, devem ser utilizados importantes conceitos. A respeito do assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses conceitos. Essa questão aqui, gente, difícil, né? Então, eu vou até comentar com vocês o que são esses conceitos aqui que eles trazem para nós, que eles fazem parte do planejamento de saúde. Então, para vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho desses conceitos para vocês entenderem o que é de fato, né? Este planejamento em saúde que a gente comenta aqui dentro dessa questão, né? Que a gente fala, o que é imagem, elemento, imagem, tempo. Então, quando a gente vai estudar planejamento de saúde, essas definições dizem o seguinte, que a gente vai construir ali um elenco, uma elaboração de um elenco para as ações e serviços de saúde em uma região de saúde. E aí a gente vai usar a imagem situação e a imagem objetivo. A imagem situação, ela é o quê? Conjunto de ações e serviços de saúde que existem em uma região de saúde. Por imagem objetivo, o que a gente vai entender? Um conjunto de ações e serviços que uma região deve ter. Então, a imagem situação é o quê? Conjunto de ações e serviços existentes em uma região de saúde. Já o imagem objetivo é o conjunto de ações e serviços que uma região deve ter. Então, por exemplo, o exemplo aqui resolutivo de uma região de saúde que atende às necessidades de saúde da população, a gente vai chamar de território, certo? Ele é o modelo que a gente busca aqui de territorialização, é o modelo que nós buscamos em uma região de saúde, a territorialização, para que a gente possa melhorar a qualidade, né, do cuidado da população, do acesso, do atendimento. E a partir dessa imagem objetivo, que é este olhar, este ações que uma região deve ter, é que a gente vai, por exemplo, modificar algumas situações, a gente vai colocar metas, a gente vai definir metas, né? Então, imagem, situação é ações e serviços existentes em uma região. Imagem e objetivo é o conjunto de ações e serviços que esta região deve ter. Então, território, a territorialização, enfim. Então, tudo isso, essas definições aqui são importantes para que a gente responda aqui esta questão. Então, a resposta correta da questão 13 é a letra D, que é exatamente o que a gente comentou agora. Considera-se imagem, situação, o conjunto de ações e serviços de saúde existentes em uma região de saúde. Então, esse conjunto que existe. Imagem, objetivo, é o conjunto de ações e serviços que uma região deve ter. Ou seja, é o exemplo resolutivo de região de saúde que vai atender às necessidades de saúde da população em um determinado território. Então, isso aqui, essas definições estão lá presentes nos conceitos de planejamento em saúde. Então, um bom material aqui, uma boa questão para vocês incluírem nos flashcards de vocês, nas revisões de vocês. Bora lá. É uma das diretrizes estabelecidas pela Lei 8080 do SUS. Então, a questão está perguntando de diretriz. Uma coisa que eu sempre falo para vocês também é: entrem na lei. Se você tem dificuldade quando você vai resolver as questões da Lei 8080, não tem problema. Entrem na legislação. Digita lá, Lei 8080. E aí você vai na parte que fala lá das diretrizes para você responder a questão. Então, se a gente entrar lá, na Lei 8080, e a gente colocar lá diretrizes, que é o que eu estou fazendo aqui agora, vai estar aonde? No capítulo 2 dos princípios e diretrizes. Leia
o que diz o capítulo 2, os princípios e diretrizes. Para você responder a questão depois, não tem problema. Tá? Esse estudo aí que vocês fazem reverso também ajuda muito a captar e ter esse conhecimento dos conteúdos. Então, vamos aqui para a questão. Letra A. Promover a autonomia dos municípios na gestão dos recursos financeiros destinados à saúde. Não, né, gente? Na verdade, o que a gente tem lá dos princípios e diretrizes é a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Não é promover a autonomia dos municípios. A gente tem sim essa autonomia dos municípios na gestão dos recursos financeiros destinados à saúde, mas não está dentro, né, dos princípios e diretrizes. Aonde que a gente tem isso? Na verdade, lá na parte dos princípios e diretrizes, a gente tem a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, né? Mas a gente não tem isso ali falando sobre essa, como diz a questão aqui, né, promover a autonomia nessa parte aqui dos princípios, ok? Então, não diz respeito a isso. Deixa eu até olhar aqui para vocês, ó, a gente tem na lei, queria abrir aqui a legislação para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Aqui, deixa eu abrir aqui, promover a aqui, descentralização. Deixa eu ver se aparece para vocês. Promover, ó, gente. Cadê descentralização aqui, ó? Deixa eu colocar aqui municípios, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Municípios. Aqui, ó. ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Isto que está dentro dos princípios e diretrizes. Mas o que a questão traz não está certo, porque ela falou em promover a autonomia. E a promoção da autonomia, ela está aqui das pessoas, ok? Na defesa da sua integridade física e moral. Então, vamos voltar aqui. Letra B. Priorizar o atendimento de pacientes de alto poder aquisitivo nos serviços de saúde de forma alguma, né, gente? Nós já vimos isso também. A Lei 8080, o SUS, ele integra, né, integralidade e equidade. Então, a gente ajudar quem tem mais dinheiro vai contra os princípios do SUS, né? Então, incorreto. Letra C. Estabelecer a gratuidade apenas para o serviço de atenção primário? Não, a gente sabe que todos os serviços do SUS, Sistema Único de Saúde, tem esta questão de gratuidade, não é apenas na atenção primária. Letra D. Limitar o acesso aos serviços de saúde apenas para os cidadãos cadastrados no sistema. Não, a gente tem ali a priorização, né, de cadastrar as pessoas para que a gente tenha essa contabilização, este contato com essas pessoas. Mas se uma pessoa chega lá na unidade de saúde e não tem cadastro, a gente não vai deixar de atendê-la, né? Isso é errado. Então, é errado, letra D. E letra E, garantir a participação da comunidade na gestão do sistema de saúde. Perfeito, é o que nós temos, inclusive, na nossa lei. Qual lei, gente? 8.142 de 90, que fala sobre a participação da comunidade. Então, a nossa questão 14 ficou a letra E. Questão 15, comissões intergestoras. Vamos responder aqui esta questão. Nas comissões intergestoras, os gestores públicos de saúde poderão ser representados por quais conselhos? Então, aqui ele está falando das comissões intergestoras e quem poderá, né, ser representado aqui, os gestores públicos poderão ser representados por quais conselhos? Vejam que ele está falando de gestores públicos. Então, quais os conselhos que a gente vai lembrar dos gestores públicos aqui? O CONAS e o COSENS, certo? Então, é este aqui a nossa resposta, é o gabarito, inclusive, da letra A. Então, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, e o COSENS. Faltou o CONASENS, eu dizer ali para vocês. Então, CONAS, CONASENS e COSENS. Estes são os conselhos que representam os gestores públicos de saúde. Olha só, um bom flashcard para vocês criarem aí. Quais são os conselhos que representam os gestores públicos de saúde nas comissões intergestoras? O que são essas comissões intergestoras, gente? Nós falamos muito também.
A CIB, a CIT, a CIR, são as comissões que se reúnem para discutir os assuntos pertinentes de saúde. Então, a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, ela reúne quem? União, que é o Ministério da Saúde, estados e municípios. Então, a CIT vai discutir num âmbito amplo e nacional. A CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, vai ter estados e municípios participantes. Então, ela vai discutir no âmbito estadual e no âmbito municipal. Já a CIR, que é a Comissão Intergestores Regionais, vai discutir no âmbito intermunicipal, então no âmbito entre os municípios ali de uma forma um pouco mais regionalizada. Então, por isso que nós temos as comissões intergestoras. Aonde que estão, aonde que se fala das comissões, gente? No nosso decreto 7.508 de 2011. Vou até compartilhar aqui com vocês. Lá na seção 1 do decreto, a gente tem tudo sobre as comissões. Então, fala lá que as comissões intergestoras pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Então, ó, como eu falei para vocês, sendo a CIT, que é no âmbito da União, que ela é vinculada ao Ministério da Saúde, para efeitos administrativos e operacionais. Quando vocês lembrarem, quando vocês encontrarem a CIT, falar da CIT na prova de vocês, o que vocês vão lembrar? A CIT é a maioral, porque nós temos quem? O dono da empresa SUS. Brincando aqui com vocês, a gente sabe que esse conteúdo eu gosto de brincar aqui. A gente tem o dono da empresa, que é a União, o diretor da empresa, que é o Estado, e os trabalhadores da empresa, que são os municípios, que ficam ali na execução. Então, a CIT é neste âmbito nacional. Nós temos a CIB no âmbito do Estado, que ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, prefeitos administrativos e operacionais, e a CIR, que é a Comissão Intergestores Regionais, que está no âmbito regional, vinculado também à Secretaria Estadual de Saúde, para efeitos operacionais e que respeita aqui o que a gente traz nas diretrizes da CIB. Então, para ficar mais fácil, vocês lembram do que eu ensinei vocês. CIT no âmbito mais amplo, então, União, Estados e Municípios, CIB no âmbito estadual, que vai ter ali municípios e estados, e a CIR, que é no âmbito regional, que vai estar vinculada também à Secretaria Estadual de Saúde. Nas comissões intergestores, o que nós temos aqui? Que ela fala: os gestores públicos de saúde poderão ser representados por quem? Pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS. Então, os gestores públicos, dentro dessas comissões, poderão ser representados por esses três conselhos, tá? Então, CONAS, CONASENS e COSENS. O CONAS, vocês vão lembrar, ele é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O que a gente tem que lembrar disso? Nem todos os secretários de saúde são da saúde, certo? Tem secretário que é advogado, arquiteto, tem secretário que é, sei lá, já vi secretário de saúde, já vi advogado, como eu falei para vocês, já vi secretário de saúde arquiteto, já vi secretário engenheiro, né? Então, nem sempre eles são da saúde, por isso a gente tem a representação no CONAS. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, que aí reúne todas as secretarias municipais de saúde, né? No teu município você não tem uma secretaria? Secretaria Municipal do município tal, Secretaria Municipal de tal município. Cada município tem a sua secretaria, então existe um conselho para ajudar essas secretarias nas questões ali internas. E o Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS. Então, é aquele maior também que vai representar ali as secretarias estaduais também de saúde, junto com as secretarias municipais. E o que as comissões vão pactuar? Vão pactuar aspectos operacionais, financeiros, administrativos, da gestão compartilhada no SUS, vão trazer diretrizes sobre as regiões de saúde, sobre a integração de limites geográficos, referência, contra-referência, vão trazer diretrizes de âmbito nacional, estadual e interestadual, responsabilidade dos entes federativos na rede de atenção à saúde. Então, o que é responsabilidade da União aqui? O que é a responsabilidade do município dentro dessa rede de atenção à saúde? O que é a responsabilidade do Estado? Eles vão trazer isso também.
referências das regiões intraestaduais e interestaduais para o atendimento da integralidade. E o que é de competência exclusiva da CIT, que é o dono da empresa, que é a União. Vai aqui trazer as diretrizes gerais para a composição das RENASES, dos critérios para o planejamento das ações e serviços na região de saúde e das diretrizes nacionais. Já fala se é nacional, é do âmbito da União, é do âmbito da CIT. Eu sei, gente, que pode parecer um pouco difícil, né, o estudo aqui das comissões intergestoras, mas não é. É uma questão mesmo de vocês lerem, relerem, pegarem essas informações, essa didática aqui que eu ensino para vocês de saber quem é o dono, quem que é o diretor, quem que são os trabalhadores, né? O dono é a União, o diretor é o Estado, os trabalhadores são os municípios. Entendendo esses conceitos, fica mais fácil de vocês entenderem tudo isso, ok? Então, lembrando que aqui no que a questão trouxe, nas comissões intergestoras, os gestores públicos vão ser representados pelo CONAS, CONASENS e COSDENS. Anotem aí, criem um flashcard de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar e nunca mais esquecer esses conceitos nas provas. Vamos agora para a questão 16. Conforme a norma operacional básica do Sistema Único de Saúde, a NOB-SUS de 96, a atenção à saúde compreende 3 grandes campos, a saber, dentro aqui deste tema, gente, as NOBs não costumam ser muito cobradas, mas é importante que a gente veja, né, a IADES aqui também é uma banca que gosta muito de cobrar a parte da história do SUS, a parte da Constituição Federal, das NOBs, então é importante a gente revisar estes conceitos também. Então aqui a questão basicamente pergunta esses 3 grandes campos que a gente trouxe ali dentro da NOB de 96, quais são eles? Então, esses 3 grandes campos são o da assistência, das intervenções ambientais e das políticas externas ao setor de saúde. Isso é o que nos traz a NOB 96. Então, anotem aí esses 3 grandes campos para vocês também não esquecerem e para vocês relembrarem essa parte importante dos estudos. Então, assistência, intervenções ambientais e o das políticas externas ao setor de saúde. Questão 17. O gestor nacional do SUS formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia as políticas em saúde em articulação com o. Vamos voltar ao que a gente estava falando aqui. Quem é o dono da empresa SUS? A empresa SUS. É só uma forma de vocês entenderem melhor. Quem é, gente? Quem é o dono da empresa SUS? Me respondam aqui nos comentários. É a União, certo? Perfeito. Então, o dono da empresa SUS é a União. Quem é o diretor da empresa SUS? Os estados. Eles vão responder, eles vão estar ali em conjunto com o dono da União, com o dono da empresa, que é a União. E quem são os trabalhadores? Os municípios. Então, quem é o maior? Quem é o maioral? A União, o Conselho Nacional de Saúde. Ele vai o quê? Formular, vai normatizar, vai fiscalizar, né? Ele vai trabalhar com tudo isso. Então, quem é o maioral é o Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, que eu falei aqui para vocês, não entra aqui nessa parte do gestor. Quem é o gestor é o Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde faz parte do Conselho. O gestor é o Ministério da Saúde. Então, não confundam esta parte também. O Fundo Nacional de Saúde, o que é? É onde a gente insere o dinheiro, né? O valor ali da questão nacional, né? A gente tem o Fundo Municipal, tem o Fundo Estadual de Saúde. O fundo é onde a gente insere o dinheiro. O Conselho Nacional de Saúde, o CNS, é onde a gente vai trazer as instâncias de discussão, onde a gente vai ter as comissões que vão discutir, todos os conselhos vão se reunir ali para discutir. Então, ele não é o gestor. A Secretaria Nacional de Saúde também não é o gestor. Fiocruz, nem se fala, não faz parte aqui. E o Ministério da Saúde, que é o dono. Então, o Ministério da Saúde é a União. É ele quem dita as regras aqui do que vai acontecer, que vai formular, vai normatizar, vai fiscalizar, vai monitorar, vai trazer políticas novas de saúde. Então, é o Ministério da Saúde. Então, não confundam isso. É muito comum a gente confundir o conselho com o Ministério da Saúde. Então, o conselho é aquele que vai participar das
das políticas, que vai trazer ali, vai atuar junto com os outros conselhos, as comissões. Quem é o maioral é o Ministério da Saúde, que é o gestor nacional. Tanto que, se vocês forem lembrar disso, lembrem lá das políticas, né? Ah, o que tem escrito na política? Quando você vai ler uma política de saúde, está escrito lá, Ministério da Saúde, certo? Vai estar lá embaixo, Ministério da Saúde, porque é ele quem comanda, ele é o gestor aqui nacional do SUS. Questão 18. De acordo com as disposições do Decreto 7.508, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro e falso. Item 1. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de contrato organizativo da ação pública de saúde. Lembram que a gente falou sobre isso? Quando nós falamos de acordo, nós estamos falando da parte jurídica do decreto. Quem é a parte jurídica do decreto 7.508? O contrato, o COAP. Então, correto o nosso item 1 aqui. 2. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada. Perfeito. A partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Perfeito também. Ele está falando que, para a gente planejar algo em âmbito estadual, a gente vai fazer de maneira regionalizada e sempre olhando também para os municípios, que são os trabalhadores, certo? Os municípios são aqueles que precisam de mais atenção, aqueles que precisam de mais cuidado, que o Estado vai cuidar, o Estado vai apoiar, vai trazer ali todo o apoio para os municípios, porque eles são menores, então eles precisam de mais apoio, mais ajuda financeira, a gente precisa de um olhar mais atento aos municípios. Então, correto. E o item 3 aqui, entre as portas de entrada, as ações aos serviços de saúde, nas redes de atenção à saúde, estão os serviços de atenção primária e os ambulatórios de especialidades. Quais são as nossas portas de entrada do decreto 7.508, gente? A, U, P, E, atenção primária, urgência e emergência, psicossocial e o E, que são os serviços especiais de acesso aberto, que se refere aos serviços de atenção laboral. Então, a ambulatório de especialidades, não, né? Tá errado aqui. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, a nossa questão 18, que ficou, então, letra C, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gente, como que foi aí essa revisão, este estudo das nossas questões para a CESDF? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham estudado, revisado bem. A gente trabalhou aqui com questões de nível moderado a difícil também. Algumas questões foram fáceis, mas tem questões que a gente precisa pensar, raciocinar. Quando a gente pensa, quando a gente raciocina, quando a gente traz o elemento de estratégia na resolução de questões, não fica muito mais fácil? Leiam as questões em voz alta quando vocês estiverem também estudando aí, né, nos estudos de vocês, na rotina de vocês. Releiam, revejam os conceitos, voltem na lei. Se vocês têm dificuldade com o SUS, volta lá na lei, volta na parte principal lá, relê, vê de novo, reformula, cria os seus flashcards, mas não fiquem com essas dúvidas. Quando a gente olha, quando a gente se aprofunda nas questões, às vezes parece difícil uma questão, né? Quando você está resolvendo uma questão, parece difícil, nossa, que questão difícil. Mas quando você estuda ela, quando você se aperfeiçoa nela, fica mais fácil e vocês tendem a errar menos, acertar mais e a apavorar nas questões, né? Gente, lembrando que vamos ter as questões desta pós-aula, então elas vão ficar disponíveis na plataforma de vocês, certo? Já vai ficar lá para vocês no nosso aulão CESDF. As questões, tanto essas que vocês fizeram aqui na aula, né? O PDF da aula com nossos resumos, com a revisão, com tudo que a gente trouxe aqui, e as questões pós-aula para vocês fixarem os conteúdos. Então, façam as questões do pós-aula para vocês fixarem, para vocês aprenderem, reforçarem ainda mais o que vocês tiveram aqui na nossa aula de revisão para a CESDF, ok? Gente, um grande beijo, espero muito que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje e ansiosa já para as próximas, para os nossos próximos encontros, para as nossas próximas aulas. Um beijo e até mais!